Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele. Mateus 11:11. Então Jesus mentiu? Ele disse que ninguém era superior a João Batista, e Maria ainda era viva, e não estava no reino dos céus. Marcos 3:31-35. Chegaram, então, seus irmãos e sua mãe, e, estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Vejam a importância que Jesus deu a Maria. Mateus 22:43-45. Ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Jesus negou o título de filho de Davi em espírito. Jesus em espírito, gerado do Pai, na eternidade, antes da sua cristofania, ou seja, de tabernacular no meio de nós, João 1,14, ali na sua união hipostática. Maria era mãe de Jesus do manifesto, a expressão na sua cristofania, não espírito, por isso que o título mãe de Deus é errado. Da mesma forma que em espírito, Jesus negou o título de filho de Davi, tá aí cuspido e escarrado na sua cara. Jesus negando o título em espírito, filho de Davi, foi negado pelo próprio Cristo. Ou seja, ele era filho de Davi na carne, em sua cristofania, não em espírito. Em primeiro lugar, você erra feio no que você fala. Só existe um Jesus, tá? Que é a pessoa divina. Essa pessoa divina foi gerada também no ventre de Maria. E ganhou o título de mãe, como você pode ver que Isabel, cheia do Espírito, diz: Mãe do meu Senhor. João, ali em 19:25-27, reconhece Maria como mãe. Tá lá no texto também. E quando você tenta trazer aquele episódio que Cristo está ali na tenda falando com os discípulos, você diz que é uma negação que Maria seja mãe dele, porém é Cristo estendendo os laços que ele tem com os irmãos. Ele diz: Quem é minha mãe? Como assim? Por que ele está dizendo: Quem é minha mãe? Ele tem mãe? Você percebe que você não tem domínio no que você está falando? O que foi gerado no ventre de Maria foi a sua cristofania, não o Cristo. O Cristo foi gerado na eternidade do Pai. Peraí. Então você é adepto que existe dois Jesus, um humano e outro divino? É isso? A cristofania é a manifestação, a forma de tabernacular, habitar no meio de nós, da segunda pessoa da Trindade, em uma união hipostática, 100% Deus, 100% homem. Ou seja, Jesus, espírito vivificante. Ou seja, o espírito vivificante que ressuscitou e glorificou o tabernáculo. Eu vou colocar aqui para você, porque católico não conhece Bíblia. Não, é que você é analfabeto funcional, é o tabernáculo de Cristo. Tabernáculo de Cristo, João 1,14. Encarnou, você sabe o que é encarnação? Você, como bom católico macumbeiro, você deve saber o que é encarnação, né? Porque vocês têm um pé na macumba. Então encarnar é um espírito assumindo um corpo. Isso é encarnação, tabernáculo. Então Jesus é espírito vivificante. Eu vou colocar aqui agora o espírito de Jesus ressuscitando o espírito vivificante e o corpo glorificado. Você está separando as naturezas divina e humana como se fossem pessoas. Só existe uma pessoa ali e uma pessoa divina, com dupla natureza. E você está tratando as naturezas como se fossem pessoas. Isso você sabe que já foi um erro, né, considerado herético. Não existem duas pessoas em Jesus. Então, vamos aprender aí, né? Agora se liguei, o cara é pentecostal, mexe com macumba de noite. Aqui, casando direitinho com o que Paulo disse em 1 Coríntios 15:45, Jesus é espírito vivificante. Ou seja, Adão, alma vivente, Jesus, espírito vivificante. Então ali o que nós temos é o quê? É uma cristofania, é uma manifestação, tabernáculo, para o espírito vivificante. E a prova disso é em 1 Pedro 3,18, onde que o espírito de Jesus ressuscitou seu corpo, tornando glorificado, da mesma forma como nós seremos ressuscitados e transformados diante do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Isabel, cheia do Espírito Santo, diz: De onde me vem esta honra divina a mim, a mãe de meu Senhor? Tem isso na sua Bíblia? Ou não tem? Lutero foi lá e apagou. Diz aí. Não está separando, porque ele não estava em cristofania antes. A não ser que você diga que na eternidade Jesus tinha um corpo, né? Eu quero você. Então vai lá, me diz aí, Jesus na eternidade ele tinha um corpo? Ninguém está negando que Maria é mãe de Jesus, da manifestação do tabernáculo, da cristofania, cara. Se você não quiser entender, aí é complicado, tá? É complicado. Mas não mãe do Espírito. Então não era mãe do Espírito. Ela era mãe da manifestação, do tabernáculo, da morada do Espírito. Tá? Isso não é separar as naturezas. Porque a cristofania, ou seja, 100% Deus, 100% homem, tabernaculado aqui, ou seja, habitando junto de nós, nasceu do ventre de Maria, ou seja, ela foi uma portadora. Hoje nós conseguimos entender, ela foi uma barriga de aluguel. Ou seja, foi feita ação miraculosa, a manifestação do Cristo, da sua cristofania,
ali 100% homem, 100% Deus, no ventre daquela mulher. Ela foi agraciada? Foi, mas por ela ser da genealogia de Davi, tá? Então Jesus era filho de Davi através de Maria, porque ela estava na árvore genealógica de Davi. Então aí se cumpria com o que estava ali, de acordo com os profetas. Não são dois Jesuses, criatura, da mesma forma que não são dois Glauber. Você já estava antes da fundação do mundo, como foi dito pelo apóstolo Paulo. O que foi soprado no boneco de barro não foi o espírito, o Rua. Então o que movimentou o boneco de barro não foi o espírito, e o espírito não estava com Deus? A igreja, ela não é escolhida antes da fundação do mundo? Ou Deus olhou para o nada e escolheu nada? Não. Ele escolheu a igreja que já estava lá com ele. Então o que foi soprado dentro do boneco de barro foi o quê? O espírito foi soprado. Então não são dois bonecos de barro, é um boneco de barro. Tá? Ou seja, a sua parte imaterial soprado dentro da sua parte material. Okay? Então não são dois Jesus, é um Jesus só que na forma de espírito e na forma da sua cristofania, sua manifestação para tabernacular no meio de nós. Vamos fazer o seguinte, pela quantidade de besteira que você tá falando, vamos encerrar o assunto por aqui. Barriga de aluguel, cara. Barriga de aluguel. Você tá ficando louco? Você leu a Bíblia mesmo? Reformador nenhum falou essa besteira. Nem Lutero, nem Calvino, nem Zwingli, nenhum. Aparece você falando esse absurdo de barriga de aluguel. Você tá ficando louco? Vamos parar por aqui, porque senão você vai falando ainda mais besteira, vai ter ainda mais conta pra pagar no futuro, e eu não quero fazer parte disso. Lutero tentou reformar a Igreja Católica Romana como católico romanista. Ou seja, ele era um padreco. Tá? Então não adianta você puxar as bases luteranas, cara. Porque Luterano era um romanista, então não adianta você puxar Lutero. Tanto que ele tentou fazer a reforma. Ele só saiu porque vocês excomungaram o cara. Tá? Só por causa disso que ele saiu. Porque ele sempre foi um romanista e ele morreu um romanista. E é melhor você parar mesmo, né? Ou você corre o risco de se converter, né? Porque a voz do Espírito Santo na sua consciência, porque o soma psiquicon, nós somos corpo, alma e espírito, a psique, a sua mente, e o espírito, a sua consciência, o Espírito Santo fala com a sua consciência. E a sua consciência acusa a verdade. E mostra que você está no erro. Então, é melhor você calar a sua consciência, né? E cair fora. É a melhor coisa que você faz, né? Abafar a sua consciência. Eu vou tentar te explicar isso daí, pra ver se você fica bem antenado. Em primeiro lugar, o ato de ser mãe não é um ato criador, mas um ato gerador. A mãe não cria o filho, tá? Eu não tô dizendo naquele sentido de cuidar, porque criar tem aquele sentido de cuidar no português. Tô falando de criar ex nihilo. Ou seja, a mãe cria um indivíduo do nada. Não existe isso. A mãe gera o indivíduo ali. Como você pode ver, por exemplo, o Espírito Santo cria a alma e a mãe gera, por uma gestação, o ser. A mesma coisa se deu com Cristo. Cristo já existia antes. Só que Maria gerou. Você tá entendendo? Gerar não é criar, não é um ato criador. Você tem que separar uma coisa da outra, porque senão eu teria que te perguntar: tua mãe te criou ou tua mãe te gerou? Só tem um ser que pode criar coisas, ou criar seres ou pessoas. É Deus. E só. A mãe só gera. A mesma coisa com Maria. E essa geração, esse gerar, já leva o título de mãe. A sua mãe é sua mãe, mesmo não tendo te criado. Você entende disso? Falácia do espantalho. Em nenhum momento eu disse que foi criado. A todo tempo eu disse que foi gerado. Então não adianta você querer pagar uma de pseudo-intelectual através da falácia do espantalho. Ou seja, você criando um espantalho para começar a matraca a falar em cima de uma coisa que não foi dita por mim. Então houve no ventre ali da agraciada Maria, bendita ela que foi escolhida entre as mulheres da genealogia de Davi, né? Então ela teria que ser da genealogia de Davi para ser cumprida a promessa do filho de Davi, né? Então Maria, ela foi agraciada, portadora da cristofania, do Cristo, a manifestação, para tabernacular no meio de nós. Naquela época, o que era parido, se tinha um entendimento de prole, pelo parto. Hoje nós temos conhecimento do quê? Das inseminações. Então, pode ter um casal onde que a gestora, a que vai parir, é um terceiro. Então, o óvulo que é injetado dentro do útero daquela outra mulher, ou seja, uma terceira, ela é uma portadora, é uma barriga de aluguel. É gerado in vitro e injetado dentro do útero dela. Ela vai ser mãe? Vai. Então aí tem uma discussão. Então, uma é mãe da sociologia, né? Do nosso meio, do nosso convívio, do que nós estamos acostumados, né, do que a parteira, né, a que pariu, a genitora, né, e os pais, da onde que teve a substância, os geradores da substância. E aí, no caso, o pai. Né, o pai é o gerador através do Espírito Santo. Então foi feita aquela ação miraculosa dentro do ventre de Maria. Ela foi portadora do tabernáculo, da cristofania. Você fala uma besteira tão grande que não tem como mensurar. Em primeiro lugar, o óvulo é de Maria. Maria não entrou com a barriga e o óvulo veio do nada. O óvulo é dela. Você tá entendendo a besteira que você tá falando? Então vai lá e me traz, na Bíblia, o óvulo de Maria sendo utilizado. Então o que foi usado? Foi usado o esperma, é? Foi usado o esperma de Deus? É? Foi usado o esperma de Deus. Globo, tu não cansa de passar vergonha, cara. Romanos 3:23 diz que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Ou seja, aí está se falando o quê? Os descendentes de Adão, né? Jesus não era descendente de Adão. Jesus não era descendente de Adão, correto? Jesus era o segundo Adão. Então Paulo está falando em Romanos 3:23 da ação do homem caído. Maria era filha de Davi, né? Ela era da árvore de Davi. Então, ela era o quê? Da descendência de Adão. Então ela estava ali em Romanos 3:23. Jesus não está em Romanos 3:23 porque ele é espírito vivificante, como foi dito por Paulo. Então se você disser que Maria
tinha ali ação, o óvulo dela foi, e não por um milagre de Deus, ou seja, Deus não fez um milagre, né? Deus fez a mesma coisa que nós fazemos aqui hoje. Ele pegou um ovo, pegou um esperma, né? E injetou lá, não foi um milagre ali. Não foi uma cristofania, uma manifestação, não. Ele simplesmente fez uma inseminação artificial ali, né? Fecundou ali o óvulo dela, ou não sei o que, né? Então você está dizendo que Jesus tinha pecado. Porque Romanos 3:23 declara, todos os pecados e instituídos estão da glória de Deus. Jesus, como era espírito vivificante, segundo Davi, ele não era descendente de natureza pecaminosa de Davi. Tá feia, Jorge. Você vai ter que subir um pouco pra debater com as pessoas e não ficar nessa mentirinha que você tá fazendo, cara. Eu mostrei pra você que o ato criador só vem de Deus e que a mãe só gera, assim como Maria gerou Jesus e não o criou. Por isso que ela pode gerar Jesus mesmo sendo Jesus antes dela. Eu te falei isso. E agora você inverte essas coisas, cara. Pô, Jorge, você tá enganando quem? Essa plateia aí, cara. Essa aqui é plateia, filho. Que isso, cara. Então fica com ela, cara. Faz o seguinte, fica com a sua plateia que eu tô cagando pra ela. Jesus não foi gerado por Maria, criatura. Jesus foi gerado pelo Pai através do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, cara. Olha como é que é o analfabeto funcional. Não tá dizendo que foi ela que gerou. O que nela foi gerado. O que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então quem gerou foi o Espírito Santo. Não foi ela, cara. Desculpe, você é analfabeto funcional.